Colossenses 1, versículo 24 e 25. Amém? Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resto das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Te louvamos nessa noite, agradecidos a Ti pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê a Sua direção, nos dê o Seu encargo, fale para nós, ilumine os olhos do nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus que oramos. Quando a gente fala sobre ministério, né, é uma das coisas assim que é um tanto hoje assustador, né? Tudo que a gente está até conversando sobre a questão do ministério, né? As pessoas são muito confusas sobre o que é um ministro, quem é o ministro da igreja, e essa nossa série sobre a escola de profetas é justamente para a gente não ser enganado, para que a gente não siga aí qualquer coisa, não siga qualquer direção. Então, existem marcas que são apropriadas para quem é chamado para o ministério na igreja. Então, quem é chamado para o ministério na igreja local é quem está baseado dentro de um padrão que Deus estabeleceu para aquele ministério. E eu penso que a gente poderia tomar esse padrão como comum a todos os que são servos do Senhor. Não seria bom se todo mundo se enquadrasse dentro do que a Bíblia diz? No chamado da pessoa, o dom que a pessoa recebeu? Gente, está na Bíblia. Você não precisa inventar coisas e acrescentar coisas, é só você entender que um dos padrões mais essenciais à palavra é o de Paulo. Se você quer entender quem seguiu o Senhor fielmente e teve uma direção específica para o cuidado das igrejas, é Paulo. Se você olhar para o ministério de Paulo, o chamado de Paulo, que Deus deu a ele para ser ministro da igreja, você não precisa inventar nada. É só você seguir a mesma direção que o Espírito Santo deu a Paulo. Você não precisa criar um ministério, viver em torno do ministério que você criou. Você precisa justamente ser como Paulo. É interessante que o versículo 25 de Colossenses 1 que nós lemos, Paulo diz: o qual eu me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Ou seja, Paulo não diz que ele se colocou no ministério, que colocaram ele no ministério. Ele diz que ele se tornou ministro por causa de uma dispensação da parte de Deus. Se a gente for olhar essa palavra aqui, a tradução seria para uma mordomia. Então, quem era Paulo, na verdade, quando é chamado para o ministério? Paulo é um mordomo da casa de Deus. Da parte de Deus, Deus faz Paulo um mordomo. O que é um mordomo? Um mordomo dá-se a entender que é alguém que está numa grande casa e que ele precisa servir as pessoas. O mordomo, ele não espera ser servido. Ele não espera que as pessoas venham a ele e façam tudo que ele queira que as pessoas façam e correspondam ao que ele tem para receber naquele grupo. Não. Ele é o que vai à cozinha, ele prepara o alimento, ele prova o alimento, ele coloca o alimento na bandeja. O que ele faz? Ele distribui o alimento. Isso aqui é a palavra que Paulo usa no versículo 25 do capítulo 1 de Colossenses. O que é um ministro, um servo do Senhor, um pastor? Ele deveria ser um mordomo. Ele não precisava estar com a melhor selfie, com a melhor posição, um fotógrafo para ele não precisa de lugar, de status. Aqui Paulo diz que ele se tornou um mordomo da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor. O que Paulo quer dizer aqui? Que a mordomia dele era uma graça de pegar a bandeja, ó, e o que está ali
distribuir. Ele diz aqui, a vosso favor para quê? Ele, vírgula, ele diz assim, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus se cumpriria com a mordomia que Paulo tinha. Você imagina, irmãos, se todos os irmãos se portassem como mordomos na casa do Senhor. Parou para pensar? É isso que a Bíblia está dizendo. O que é uma mordomia? Uma mordomia é que Deus dá às pessoas quando chama ela. Só que tem pessoas que a gente precisa entender que nem todo mundo é chamado com uma mordomia para a igreja. Então o que ele faz? Ele olha para aquele grupo, ele fala, tem uma necessidade. Vou te contar uma história muito interessante. Eu estava em Carmo e eu bati numa casa. E era um irmão que tinha uma liderança de um grupo naquela cidade, cara. E quando eu comecei muito amável, carismático, começamos a conversar. Ele falou, eu era um viciado em cocaína, eu fumava maconha, eu andava armado, eu fazia, eu acontecia. E de repente eu vi uma oportunidade para mim me livrar daquilo tudo, é ir para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, eu sentei lá, eu vi que tinha pessoas lá que eu poderia usufruir delas. Então eu fui para o seminário, eu me capacitei, eu fui diplomado e agora a igreja me mantém. Necessariamente, aquele irmão ele não é um mordomo. Ele se colocou, ele se fez líder, ele usa os irmãos. Você entendeu, irmãos? Então, o que é uma mordomia? Uma mordomia, primeiramente, é uma dispensação da parte de Deus. Um exemplo. Ninguém escolhe ser pai e é treinado para ser pai ou para ser mãe. Você nasce. Isso está em vocês. Até nela que é jovem. Isso está em você, em mim. É uma mordomia. Todo mundo tem um dom. Até para ser pai tem que ter o quê? Um dom para ser pai. Todo pai é pai? Não. Toda mãe é mãe? Não. Sua mãe é mãe. Mas existe toda mãe que é igual a sua mãe? Não. Tem mãe que não cria filho, que não liga para filho, que não sustenta o filho e que não acompanha o filho. A mesma coisa é a igreja, irmão. O cara tá lá, ele tem o título de pastor, ele tem a cara de pastor, ele se comporta igual pastor, mas o que ele não é? Não é pastor. Ele não é mordomo. Então, Jeremias 23, 21 diz assim, eu não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo e falam coisas que eu não falei para que eles falassem, para que eles pregassem. Você entendeu? Tem pessoas que se colocam para ser o que Deus não quer que ele seja. Por isso, a necessidade é que, primeiramente, irmãos, todos nós sejamos mordomos uns dos outros, para não sermos enganados, para não sermos desviados, para não... Tem pessoas que se encantam, olha quantas pessoas, quantos seguidores, olha quanto dízimo, olha quanta oferta, olha o tamanho da igreja, irmãos. Está aqui Jeremias 23, 21, dizendo que pessoas foram levantadas nos seus dias falando que Deus havia falado e Deus não havia falado nada. Não é diferente nos nossos dias. Por falta de discernimento dos ministros no ministério para a igreja, todo mundo hoje assume lugares que não é dele. Encontra um grupo carente, um grupo que não sabe para onde está indo. Aqui nós ouvimos. Eu vi uma tirinha no jornal há 20 anos atrás que o irmão estava vendendo a igreja com os membros, a estrutura toda daquele grupo cristão.
Isso é absurdo, irmão. Como que você coloca uma manchete num jornal público e vende os irmãos? Como a gente precisa entender que a nossa comissão, o nosso ministério na igreja é uma mordomia. E qual é a minha e a sua mordomia? É pregar a palavra de Deus. Colossenses 1:25. Paulo diz lindamente: da qual me tornei ministro de acordo com a mordomia que Deus me deu, para que a palavra seja plenamente cumprida. Como que se cumpre a palavra? Como que a palavra pode se cumprir em Cabo Frio? Como? Através da gente, como mordomos. Todo mundo na cozinha, preparando alimento, temperando alimento. E depois que o alimento está pronto, o que, que você faz? Você serve a igreja. Você leva nutriente para os irmãos. Então, a beleza, quando você pega Atos, capítulo de número 20, versículo 27, que é Paulo chamando os presbíteros da igreja em Éfeso, ele diz: olha, eu nunca deixei de estar no meio de vocês com lágrimas, com sofrimento, com as perdas e as dificuldades. E Paulo diz lindamente assim no versículo 27 de Atos 20: porque eu nunca vos deixei de pregar toda a palavra de Deus. O que Paulo fazia não só em Colossos? Ele fala: eu sou mordomo em Colossos. Mas em Éfeso ele diz: eu sou alguém que tem um ministério entre vocês para pregar a palavra de Deus. Não tem outra ênfase, não tem outra direção, porque a maneira do nosso mordomado, o nosso ministério funcionar entre os irmãos, tem que ser o ministério da bandeja. Se a bandeja não tem alimento, que é a palavra de Deus, você pode ter ajuntamento, pode ter ação social, pode ter todas as causas necessárias que hoje a gente vê muito usada para atrair as pessoas. Igreja preta, igreja de rock, igreja de jovem, a gente não é nada contra isso. Retiro de jovens tem que ter, encontro de casais tem que ter, irmãos. Tudo é para edificação dos filhos de Deus. Mas se não tem comida na bandeja, não tem crescimento para crente, não tem ministério, não tem mordomia. Você imagina que quando eu cheguei, tinha alguém na cozinha, já com um pouco de alimento pronto, e outro foi lá e preparou mais. O que é isso? O que é aquele ministério que vocês estavam usando ali quando eu cheguei? É o ministério da mordomia. Assim que a gente deve fazer na igreja. Ah, o Isaac ainda não chegou. Nós estamos esperando para a gente lanchar, mas eu vou fazer o bolo aqui. Sabe o que é isso, irmão? É mordomia. É ministério. E Paulo diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ninguém vai ser edificado na igreja se a palavra dos ministros não for esse alimento. Eu estou falando de básico, de Jesus que morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia. Nem o que é básico hoje existe aí na igreja. Então, tudo que é novidade, igreja preta, o que a igreja está esperando agora? A próxima novidade, dona Joana. Qual é a próxima novidade? A gente nem sabe, mas de breve em breve vai ser importado. Ou vai vir da América, ou vai vir da América Central, da América do Sul, vai vir de algum continente. Infelizmente, irmãos, Colossenses capítulo 2, versículo 8 foi esquecido. O sentimento de Paulo não só era mordomia, serviço, mas, tipo, você imagina que você está preparando o alimento e, de repente, você descobre que tem um chumbinho perto. Se você não conheceu o remédio chumbinho, é preto, né? É granuladinhos preto. Parece uma pimentinha. Se você tem uma pimenta do reino, que é pretinha também, e o granuladinho, e você, se você não tem discernimento, você mistura tudo e coloca no bolo. E eu vou te dizer, tem pessoas igual aquela mulher que com raiva da família,
ela dentro da família, ela preparou o bolo, convidou todo mundo, envenenou e matou a metade da família. Inclusive ela morreu também. Colossenses 2,8, Paulo diz que o que nos guarda dos falsos ensinos, do chumbinho na comida da igreja, é os mordomos. Como que eu sei que a maioria das igrejas faltam mordomia? Porque o ensino é falso. É teologia da prosperidade, é teologia da missão integral, é teologia coach. Quando você pega Colossenses 2,8, Paulo diz assim, cuidado que ninguém venha vos enredar com filosofias e sutilezas. Olha isso aqui. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Jesus Cristo. 3 coisas que Paulo diz aqui. Filosofia, sutileza e tradições humanas. Você pegar uma tradição humana, a pessoa fala assim, não, nasci aqui. Eu cresci aqui. Eu aprendi isso aqui. Eu vivi isso aqui. Mas que importa? O que você tem aí que você cresceu ouvindo isso? Não. Mas eu prosperei, eu tenho 3 casas, eu tenho 4 carros, eu tenho uma família feliz. Mas, irmãos, a verdade é que esse não é o propósito e o prazer do ministro na igreja. O meu propósito e o meu prazer não é que vocês tenham casa, carro, fazenda, riqueza. Você já sabe o meu lema. Quer riqueza? Faz igual a Ágata. Faz concurso público. E nem assim a gente fica rico, né? Às vezes é melhor virar o Pose do Rodo, que foi preso. O Pose nem estudou. Ensino médio incompleto. A casa dele é R$1 milhão. A Ferrari dele vale 5 milhões. Os cordões dele não cabem no nosso pescoço. Então tem muito ministério, é o ministério do MC Pose. É pose mesmo, só tem pose. Mas o que falta, irmãos? Mordomia. O que falta é a palavra que Paulo diz aqui que guarda a igreja das filosofias, das sutilezas e das tradições humanas. Quem viu The Chosen, você vê nitidamente. Ontem eu estava vendo a cena da mulher com fluxo de sangue. Se esvaía, até que ele entrou na casa de Pedro, e agora eu descobri o nome da mulher de Pedro, que é Éden. E a Éden está lá, e a Éden vai lavar a roupa com ela, e ela se esvai em sangue. Só que para a religião, a tradição, a filosofia religiosa e a sutileza e o rudimento do mundo que estava impregnado no judaísmo, não curava aquela mulher. Ela estava ali, sendo rejeitada, e a vida se esvaindo. E até os discípulos não querem que ela se aproxime de Jesus. A tradição religiosa do judaísmo era tão forte até no conceito dos judeus, dos discípulos de Jesus, que eles tentam, viu na cena? Eles tentam ali, só que ela não, ela rompe a multidão, irmão. Ministro com ministério, a gente tem que levar os irmãos a romper as filosofias, amém, irmão? As sutilezas, os rudimentos, as tradições dos homens, irmão. E aquela mulher foi e tocou no Senhor. Quando tocou no Senhor, o Senhor parou, viu? Aquela cena é linda. O Senhor para e os discípulos falam, Senhor, mas quem te tocou? Você está rodeado. Jairo está lá esperando com a filha morta. A tradição fala o quê? Ela está observando. A tradição está pronta para falar alguma coisa. Porque a tradição dos homens não quer a palavra. A tradição dos homens, tudo que eles não querem é que você abra esse livro, entenda esse livro, compreenda esse livro, viva esse livro. Por isso que a maioria dos ministérios dos homens são tradicionalistas. É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu já vivi assim, eu vou morrer aqui, nesse lugar aqui. Ninguém me tira daqui. Não, irmãos. A mulher tocou em Jesus, Jesus falou, não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. O que é um mordomo? Quando você alimenta
Dá poder às pessoas para ser curada, para ser liberta, para ser salva, para ser grata, para aprender o evangelho. Então, a maioria dos ministérios hoje, a função hoje é levar que as pessoas cresçam conhecendo Jesus. Quer saber se tem ministros genuínos aqui em Cabo Frio, que eu acredito que tenham, mas é difícil de encontrar? Se lembra? A mulher com fluxo de sangue, eu sei que ele curou, lá nós vimos, ele curava, mas a gente falou, é o nosso mestre. Era difícil encontrar aquele homem, irmão. A mesma coisa hoje. Não é fácil encontrar os Fábios, os Isaques, os Valdeci, irmão, é um milagre nos encontrar, amém, irmão? Porque tá todo mundo na multidão. Todo mundo na multidão. Nas coisas grandes, nas coisas aparentes, nas coisas externas. Mas nós somos chamados a levar a igreja, os filhos de Deus, Colossenses 1:28, o apóstolo Paulo diz assim, ao qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. A nossa meta não é crescimento externo de igreja. Isso a gente faz, é só usar atrativos humanos. Usa meios humanos, coisas carnais, pinta a igreja de preto e aluga programa no rádio. Isso é fácil, irmão. A questão é o que Paulo diz aqui em Colossenses 1:28. É levar as pessoas maduras em Jesus Cristo. É que daqui a 10 anos você escute aquele irmão ministrando a palavra e você fale, poxa, Senhor, grato, Senhor, por tua palavra está ali, está nele. Você é um mordomo, irmão. Você imagina que você prepara alimento, dá comida às pessoas e as pessoas ficam desnutridas a vida toda. Então, o que nós temos no ministério é que todo homem, toda mulher, todo jovem, todo casal, todo solteiro tem que ser apresentado, Paulo diz aqui na parte final do versículo, todo homem, a palavra grega aqui para perfeitos, é teleios. É um homem completo. Mas ele é homem, ele tem suas dificuldades, tem seus problemas, tem seus anseios, mas ele é um homem que ele conheceu Jesus Cristo. E o Senhor é meu pastor. Amém? É o Salmo 23. E nada, isso é um homem perfeito em Cristo. Nada vai faltar. O que não vai faltar? Não vai faltar sofrimento, não vai faltar perda, não vai faltar frustração, não vai faltar. Deus alimenta a gente na fraqueza, é claro. Ele alimentou Elias. Ele alimentou o povo no deserto. Jesus pediu, orar e pede o pão nosso de cada irmão. O Senhor não quer que a gente passe fome. Mas o que o Senhor busca, à luz do Salmo 23, colocando Colossenses 1:28, junta tudo, o que Deus quer que você se torne perfeito para ministrar isso aos outros. Se você não tem uma mordomia em Cristo, quando vier o sofrimento, você abandona Jesus. Você não fala mais de Jesus, você, né? Qual é a nossa alegria? É que na doença a gente tem Jesus, na cura a gente tem Jesus, na bonança a gente tem Jesus, na escassez isso é o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Davi diz, eu não vou temer. Mas os vales da sombra da morte tem que existir, irmão. Você acha que Deus te criou para chegar a 300 anos? No mínimo que a gente vai, os nossos vales sombrios de morte, 100 anos. Tem uns velhinhos que vai 120, entra pro Guinness, mas morre. Morreu, 120, morreu. Mas o que eu quero dizer é que todos nós, como mordomos do Senhor na igreja, não falando de mim, de você, todos os irmãos, todos nós, podemos ir para a cozinha da igreja local, que é o seu quarto, fecha a porta do quarto, pega a Bíblia, se tem um chamado para o ministério, compra concordância bíblica, compra comentário bíblico, vê vídeo no YouTube, vê John Piper, vê John MacArthur. É isso que eu faço, irmão. Você acha que esse alimento aqui é uma revelação? Não, irmão.
Isso aqui é quem já falou. Alimento, por exemplo, o arroz e o feijão vem da onde? Você que planta? Até o que você planta, quem manda chuva é Deus, não é você que produz nada não, gente. Ah, não, eu que plantei esse terreninho, mas quem fez crescer foi Deus. Ministério é isso. O que é ser mordomo? Se você tem chamado, isso é o que eu estou falando de mim. Eu não consigo vir para pregar hoje aqui, amanhã, lá no Irmão Paulo, lá no centro, e não gastar tempo. Porque a gente precisa preparar comida. Ministério, irmãos, é preparar comida para as pessoas. Olha como Pedro, 1 Pedro 2,2, ele diz assim: desejar ardentemente o genuíno leite da palavra como criança recém-nascida, para que por ele vos seja dada crescimento para a salvação. O que é ministério? O ministério é assim. O que você tem que ter? Uma bandeja com alimento e até discernir para alimentar a igreja. Pedro diz aqui que tem crianças recém-nascidas. Nem todo mundo é maduro para ouvir a doutrina da salvação. Tem gente, vamos falar dos 5 pontos calvinistas. Para com isso, gente. Não, nós vamos falar sobre a eleição incondicional, gente. Fala o que Pedro diz. Criança recém-nascida precisa do genuíno leite da palavra. O que é o genuíno leite da palavra? É aquele que vocês já ouviram falar disso. É o colostro. Assim que a mulher saiu o bebê, o peito produz o primeiro leite. O que é o colostro? É a Bíblia. Primeira coisa que a gente precisa da igreja é a palavra. Por isso que eu creio numa verdade chamada a pregação expositiva da Bíblia. O que é isso? É o que eu estou fazendo aqui. Leia o texto, ensina o texto e deixa o Espírito Santo gerar no coração dos cristãos o desejo de viver essa palavra. Mas leia o texto, explica o texto. É isso que Paulo está dizendo. Eu sou um mordomo. Tipo, daqui a pouco a gente vai lanchar, você fica perguntando da onde que veio, da onde que é, quem é o padeiro, quantos quilos de massa, Não! Quem plantou? Quem plantou o trigo? Não, irmão. Você come. Coma, amém, irmãos? E alimenta os cristãos na igreja. As crianças recém-nascidas com o genuíno leite espiritual, Pedro diz, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O ministério que ninguém cresce, estou falando, não é em número, amém, irmão? Isso a gente faz. Como que se faz crescer em número? Usa atrativo humano. Pinta de preto, bota a luz igual um baile. E tem até baile funk, gospel. Tem cerveja sem álcool para crente. Tem tudo, irmãos. Mas nós somos chamados para se sacrificar pelos irmãos. Ministério não é autoajuda, é sacrifício. Quer cuidar da igreja? Você quer cuidar da igreja? Quer que a igreja amadureça? Quer que a igreja cresça? Quer que a igreja... Tem que se sacrificar. Tem que se entregar pela causa. Terminei de ver um filme essa semana chamado A Ordem. Está na Amazon. É uma seita que o cara vê que aquilo é só doutrinário, tradição de homens, e os jovens querem se sacrificar pela causa. É A Ordem. O nome do filme é A Ordem, na verdade. E ele entende que não adianta ficar com teoria. É muito bonito ele ficar falando teologia, calvinismo, arminianismo, semi-pelagianismo. Ninguém entende nada disso. Mas se sacrifica pela causa. Qual é a nossa causa? Qual é a ordem que Deus nos deu? A igreja, irmão. Olha como Paulo vai dizer em Colossenses 1,29, ele diz assim, olha lindamente, 1,29, para isto eu também me afadigo, me esforço o mais possível segundo o poder de Deus que opera em mim. Ministério é esforço. Às vezes a gente não quer servir, mas o chamado do Senhor exige. Vocês não estavam doentes? Falei com a sua mãe. Não, irmão Fábio, vamos esperar até quarta-feira.
Mas isso é ministério. Olha como Paulo diz assim, eu me afadigo e me esforço o mais possível. Ministério, irmão, não é assim, nós estamos passando por isso. Vamos largar para lá mesmo. Melhorar quando der. E eu gosto de fazer prova com as pessoas. Falar, tá bom, não vão não. Eu estou provando, irmão. O coração de vocês. Não, irmão, Fábio, até quarta-feira. Você entendeu? Porque ministério, irmão. Você acha que Paulo ministrava como? Às vezes igual o Val, com a cabeça explodindo, o coração explodindo e a dor na cabeça. Mas tá consertando o banheiro. A outra tá cansada e vem. O outro vai trazer a irmã e a outra mobiliza um pouco curar. Irmãos, tudo que a gente precisa fazer Efésios 4,15, Paulo diz assim, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em todos, naquele que tem uma verdade que nos move, que não é o ministério de Fábio, não é o ministério de X, nem o ministério A, nem o ministério de mordomia, é assim, tem alguém sobre nós, irmão. Paulo diz em Efésios 4,15, ele é o cabeça. Quem está dirigindo esse corpo grande, universal, que está em toda a terra? Quem é o cabeça? E o que o cabeça faz? O cabeça nos alimenta, enche a gente de verdade, por isso Paulo diz, ele diz assim, seguindo a verdade. Verdade não é para ser falado. Se você for ver, pouco depois do Sermão do Monte, que impacta ali todos os seguidores ali no The Chosen, que é o da Bíblia, que está na Bíblia, em Mateus capítulo 5, Jesus fala muito pouco. Todo mundo fica impactado por aquele sermão e começa a seguir a verdade. Onde está Jesus? Aí, por ele ser o Filho de Deus, ele tem que se manifestar como Deus. Como? Sinais, prodígios e milagres. O cego tem que ver, o coxo tem que andar. Eu não uso esse ministério porque eu não tenho esse dom, mas tem irmãos que têm. E que Deus usa ele. Cura enfermo e liberta endemoniado. Né? Você vê lá no The Chosen, né, nitidamente. Maria conversando com aquela negrona lá da Etiópia, ela falava, você não sabe o meu passado. Eu falei, tava bêbada, ela fala, né? Eu tava bêbada, eu tava cheio de demônio. E ele veio e ele me libertou. Então, irmãos, a verdade é para ser seguida. Ministério não é esperar que as pessoas venham, entendeu? Gostei muito daquilo que você falou. Não dá para vir, a gente vai lá. Vamos fazer aí, vamos reunir aí. A gente tem ministério, irmãos, olha só. John Piper diz algo muito lindo, ele diz assim, um bom sentido lindo, ele diz assim, é espantoso. John Piper, hein? Esse aqui tem 60 anos de ministério. É espantoso que aqueles que afirmam ser ministros fiéis da palavra de Deus ostentem seus luxos. Simplesmente é muito espantoso. Transforma Cristo num lindo e satisfatório Salvador em um mero corretor de imóveis. Meu Deus. Que nos dá o que realmente queremos, dinheiro e conforto. Esse não é o Cristo que os mordomos pregam, que ministram para a igreja. O nosso Cristo, irmão, não está baseado nisso. O que é um ministro? É que, primeiro, ele tem que preparar o alimento. Depois ele se sacrifica em torno daquilo. Paulo diz, né? Seguindo a verdade em amor. Vai amando as pessoas. Acompanha, reúna com ela, ora com ela. Vou falar uma coisa, é isso que eu tenho feito em Itaboraí, irmão. As pessoas vêm. As pessoas querem é ser amadas. O que Jesus faz no The Chosen todo? O que a religião ataca a mulher com fluxo de sangue? Ela está impura. E você tocou nela. Meu Deus! A mulher nem menstruava, o sangue não tinha mais nada. Depois, quando a filha de Jairo, ele vai curar a filha de Jairo, tá lá o povo contratado pelo judaísmo, tocando flauta, vestido de preto e fazendo uma festa para a morte. E quem que estava lá? Os sacerdotes, dentro da casa de Jairo, impedindo Jesus. Jesus falou, Pedro, Tiaguinho, bota todo mundo para fora.
e ressuscita a menina. Tira ela da morte. E o judaísmo ataca Jesus porque ela foi ressuscitada e a mulher com fluxo de sangue foi curada. E a religião fala, você é impuro porque você tocou no morto. A tradição é terrível. É chocante. Eu estava falando com Ellen. Estava preparando a janta para a gente jantar. Eu falei, amor, você percebeu o que é religião? É isso que impede que o nosso ministério avance. É eles. Eles impedem que a igreja entenda o evangelho, que a igreja saiba quem é Jesus, que a igreja descubra que esses são os ministros. Ministro não é a pessoa que vai sair na selfie e tem 50 graduação, é MBA, é THD, é PhD. Irmão, nós não somos contra quem estuda. Quem estuda, amém, irmão. Mas que não haja orgulho no nosso coração. Que a gente seja esses aqui, ó, vão terminar. Paulo diz assim, agora eu me alegro nos meus sofrimentos e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor da igreja do qual eu me tornei mordomo. Nem pastor ele era dispenseiro, oikonomos no grego. Da onde temos a palavra oikonomia, oikos, nomos. Nomos é a lei de uma casa. A lei da casa é que tem que ter 3 refeições. Quais são as 3 refeições? A lei de uma casa. Vai? Café. Esse é o nosso ministério. Quer saber quem você é? Você é um oikonomos. Tem que preparar o café da manhã dos irmãos. Você tem que preparar o almoço dos irmãos. Você tem que preparar a janta dos irmãos. Nós somos mordomos, dispenseiros. Isso é ministério. Ah, não é dispenseiro? Ele é pastor. A gente não nega. Tem irmãos que são, mas ele não é mordomo. Ele não é um oikonomos. Ele tem um título, mas ele não funciona como mordomo. Ele não viaja para ver as pessoas. Ele, não, o irmão falou, não, se eu não tiver carro, eu não vou não, irmão Fábio. Ele é irmão, só que ele não é mordomo. Mordomo vai, na chuva, no sol. Olha Paulo, irmão. Cruzava a Europa, no lombo do cavalo. Quando não era no cavalo, era no barco. Naufrágio e vira barco, e quebra barco, e desce na terra e serpente pica. E chega na cidade, prega, e todo mundo briga com ele, e bate nele, sai como morto. Diz, irmãos, é mordomo. Mordomo serve, não espera. Por isso que Marcos, né, 10:45, diz assim que Jesus não veio para ser servido. Veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que é ministério? Mordomia. Entendeu? Então, o irmão Fábio é o que? O irmão falou para mim. Como que eu falo que você é? Eu falo, acho que eu sou mordomo. Que isso, irmão? Mordomo. Tem até aquele negocinho. Não sei segurar muito bem a bandeja, não. Meu primo é garçom, né? Aí meu primo me ensinou que tem etiqueta, né? Eu falei, vai cair tudo, vai cair. Então que o Senhor nos dê graça, né? Para que a nossa mordomia, você use, Val, a sua mordomia, você a sua irmã, todos nós somos mordomos. Somos fazedores de bolo, comprador de pão, comprador de bolo, comprador de salsicha, e compra, e compra, e compra. Compre batom. Somos mordomos, irmão. Tem que comprar para ajudar os irmãos. A gente tem que comprar, irmão. Jesus falou, aquele que não compra, né, o bom tesouro, ele não tem riqueza nenhuma. E a nossa riqueza, essa aqui te louvamos nessa noite. Louvamos pelo ministério como o Senhor nos apresenta na sua palavra. Não queremos ser heróis no ministério, super crentes, mas nós queremos ser mordomos na casa do Senhor. Queremos repartir o pão que temos, levar alimento para os que estão famintos, que estão com a barriga pura.
Senhor, quantos irmãos estão precisando desse alimento, do lado da nossa casa, no nosso trabalho, Senhor, na nossa família, os nossos irmãos, amigos, Senhor, até ministros da Tua palavra. Quantos irmãos não conhecem a mordomia do Senhor? Não sabem que são fazedores de pão na padaria celestial. Nós somos o Gibelém, a casa do pão. Nós queremos preparar o pão do céu e alimentar a sua igreja, Senhor. Nutri-los com a boa palavra. Tu ainda nos abençoa ainda na segunda parte. Também nos alimenta amanhã ali com os irmãos da Vila do Sol. Que a sua palavra fale aqui e fale lá. Senhor, nos use como mordomos da sua casa, Senhor. Não somos super pregadores, mas nós somos aqueles que preparamos o alimento, processamos ele e dispensamos aos seus filhos. Como José no Egito, que houve fome em toda a terra, mas o Senhor preparou um celeiro, aleluia. Que a gente possa encher os celeiros, Senhor, de comida celestial, Senhor, para que quando houver fome, e já percebemos que há uma fome como no dia de José, Senhor. Muitos irmãos com celeiros vazios, sem alimento, sem palavra, sem devoção, sem piedade, tantas coisas para divertir os crentes, Senhor. Nos livra disso. Nós queremos ser como José no Egito, que abriu os seus celeiros e alimentou toda a terra. Até os seus irmãos foram alimentados. Sejamos mordomos como José nessa noite. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.